que pague. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, passar para a parte melhor desta noite? Abra a tua Bíblia lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 16. Glória a Deus, santo é o Senhor de Israel, igreja. Eu falo tudo isso é para o nosso bem, irmão. A gente precisa esforçar, amém? A igreja, quando você tira o cajado um pouquinho, o trem fica meio frouxo. Não pode, irmão. Jesus não quer assim, né? O cajado Jesus deu para a gente, foi para ser usado, né? Para divertir com o amor que a gente tem pelos irmãos, né, irmãos? Amém? A gente quer ver todo mundo bem, espiritual, os irmãos recebendo dons, os irmãos se esforçando. A gente tem que se esforçar, né? Ficar aí 1 ano, 2, 5, 10 dentro da igreja, não receber um dom, tem algo errado, irmão, né? Não está certo. Nós temos que crescer espiritual. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, igreja. Podemos ler? A Bíblia diz assim, irmão: e Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: mandai-o trazê-lo, pois não nós assentaremos até que ele venha. E ele mandou buscá-lo, e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência, agradável de se olhar. E o Senhor disse: levanta-te, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar. Jesus, te damos graça. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra poderosa e fiel. Fala grandemente para o coração da tua igreja, Senhor, porque queremos ouvir, meu Pai amado, a revelação da tua palavra, porque não a mim, não a mais, mas o teu Espírito, que é Deus e é santo, está sobre este lugar. Fala poderosamente, Senhor, conosco, perdoa nossas fraquezas, abra a mente e o coração do teu povo, onde houver, meu Pai amado, a força do inimigo, o sangue de Jesus nos cobre, em nome de Jesus, amém? Podem sentar com alegria e pode glorificar o Senhor novamente, que Ele merece, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu coloquei um tema, eu gosto de colocar tema, né? Glória a Deus, aleluia. Eu tenho que fazer igual o irmão José. Eu estava olhando o irmão José, ele tem uma cadernetinha que ele vai colocando as pregações, né, irmão José? É bom, irmão, isso é bom, porque tem pregação que você faz, né? Você faz o esboço ali, e tem hora, lógico, que Deus, você faz, você não fala nada, mas você fez, né? O soldado, ele é sempre preparado, prevenido, né? Glórias a Deus. E eu preciso fazer isso, né? Que às vezes eu estou lá na roça, irmão, Jesus dá cada texto para a gente, né? Dá cada palavra que a gente fica, ô Senhor, né? Queria ter pessoas aqui para mim começar a pregar essa palavra, que Jesus é assim, irmão, você está ali meditando nas coisas de Deus, e Ele te dá um tema, te dá um texto, você fica, meu Deus, a língua fica pegando fogo para falar, né? Glória a Deus, pelo menos é assim que acontece comigo, né? Irmãos, eu coloquei um tema, né? Preste atenção, ó, o Senhor está te preparando para a obra, amém, igreja? Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós conhecemos bastante nessa história, é a história do homem de Deus, né? Muito citado na Bíblia, é o segundo rei de Israel, né? O segundo homem que Deus separou para o reinado. Muitos pensam que não, irmão, mas Saul também foi, né, escolhido por Deus. Porém, nós que sabemos disso também, mas segundo o coração do povo. Mas Davi foi o de Deus. É os mistérios, né? Porque quando o povo pediu, irmão, a Samuel, um rei, que eles queriam ver, né? Povo já carnal mesmo. Deus falou: vocês não me querem como Deus, né? Como seu rei. Então tá bom, vou dar um segundo coração de vocês. Olha aí, né, irmão? Deus é Deus, né?
Deus é santo, igreja. Por isso nós temos que ter cuidado, o que nós almejamos, o que nós pensamos. E nós sabemos que Saul foi um rei segundo o coração do povo, né? Israel, quem comandava Israel era os juízes. Uhum. O povo pediu o rei. Sim. E Samuel foi o profeta da época, né? Que estava levantado como juiz. Então, irmão, quando Samuel ali levantou aquele homem, nós sabemos que aquele povo, né, queria alguém, né, um rei que fosse à frente das batalhas, que o profeta não, irmão, o profeta só chegava, dava a palavra, como o povo tinha que fazer, né, e o povo ia, fazia, porque Deus, quando Ele fala, está falado. Mas vamos trazer, irmão, para o que interessa nessa noite para nós. Hoje é um culto de doutrina, e o Senhor gerou no meu coração esse texto, porque eu sempre falo com o Senhor, assim, Senhor, me dá uma palavra para a igreja, né? Porque o teu povo precisa sempre ouvir algo, né, do Senhor. Porque, irmão, falar de nós, falar da minha pessoa, falar de você, jamais, né? Nós temos que falar da palavra, da revelação do que o Espírito de Deus gera em nós. E o Senhor gerou no meu coração esse texto. O Senhor está te preparando para a obra. Quando a Bíblia diz que Samuel chegou ali para ungir um dos filhos de Jessé, o Senhor iria, né, dar um toque nele. Quem seria esse ungido? Jessé passou todos os seus filhos, se não me engano, 7, é isso? Me corrijam aí. 7, né? Aí o Espírito, o próprio Deus falou para ele, falou, não, nenhum desses aí é meu escolhido. Irmão, esse texto aqui é um texto muito forte, que eu entendo assim, Samuel, um homem de Deus, lógico, um homem de Deus, desde sempre, né? Já nasceu espiritual, já nasceu no poder de Deus, foi criado na casa do Senhor. É um dos profetas que, né, você fica vendo a grandeza. Foi um projeto de Deus mesmo, para ser o que ele foi. E aquele homem, irmão, quando ele foi ali ungir esse rei, né, do filho de Jessé, ele olhou a beleza, né, a formosura, a estatura, o poderio de uma aparência. É interessante, né, irmão? Nós somos seres humanos. Você vê, ele é um profeta, ele era um pastor, ele era um homem de Deus. Mas nós, muitas das vezes, somos dessa forma também, não é isso, igreja? A gente olha para alguém numa formosura, numa beleza, mas quantos que tem nos enganado, né, irmão? Quantos que com suas aparências, você olha assim e fala, esse aí é um homem de Deus. Igual já apareceu muitos carniceiros entre nós aí, mas Jesus tem consumido eles para lá. Isso é o que mais acontece, irmão. Mas porque Deus conhece nós por dentro, não é isso, igreja? Deus conhece, prescruta, Ele sonda, Ele despide o homem, deixa o homem nu na sua presença. Ele nos conhece, igreja. Quando Samuel falou, peraí, Jessé, todos os seus filhos já passaram? Será que Deus enganou? Será que eu vi uma voz? E o Senhor falou, não, calma lá. Aí Jessé falou, ainda falta um. O menorzinho, o pequenininho, o ruivo, o jovem. Mas tinha uma boa aparência, né? Assim somos nós na presença do Senhor também, né, irmãos? E ele falou assim, é isso mesmo? Irmão, quando um profeta chegava numa casa, irmão, a vizinhança, todo mundo rodeava o homem, porque sabia que Deus tinha algo a revelar. Sim ou não, igreja? O povo ficava com medo. É de bênção, é de guerra, é de paz, é de quê? Falou, não, eu vim, né? Tinha até uma estratégia ali nesse momento da história, porque o rei Saul, né, estava de olho no que Samuel iria falar, porque sabe que Deus tinha rejeitado ele. E o diabo sabe, irmão, quando o adepto dele é rejeitado, ele fica de olho no que vai ser revelado, porque ele sabe que Deus ia levantar alguém. Samuel chegou e falou, não, eu vim só sacrificar a Deus, fique tranquilo. Uma estratégia, né? Na verdade tudo é sacrifício para Deus mesmo, ele não mentiu não. Aí quando
Falou assim: tem um pequenininho lá, um chamado Davi, o menorzinho. Ele está lá, ó, no meio do mato, cuidando das ovelhas, dos rebanhos, porque ele não é um homem grande, não é um homem forte, não é um homem robusto, né, igreja? É isso que o mundo quer ver, uma aparência bonita. Mas Jesus, irmão, que os olhos dele são como chama de fogo, está olhando o nosso coração, na nossa pequenez, porque Deus não está preocupado com a aparência, não. Deus está preocupado aqui, ó, dentro de nós. Pode falar, irmão. As ovelhas doentes. E aquele homem, irmão, o profeta falou: o quê? Tem mais um? Na hora eu vejo assim, né? O coração do profeta bater diferente. Oh, glória. Tem mais um? Então não me enganei. Não foi algo que foi um revelamento. Foi uma revelação do próprio Deus. Olha que coisa tremenda. Deus não erra na igreja. Deus não erra. Aí falou assim: ó, ninguém senta, ninguém come, fica todo mundo quietinho enquanto esse homem não chegar. Eita glória, chega, eu estou arrepiado aqui o que Deus me faz entender nesse texto, irmãos. Deus começa agora a honrar o menorzinho. Deus é grande demais, né, irmão? Deus começa a honrar a igreja, o pequenino. Você acha que ele não era desprezado? Lógico que era, irmão. Era o mais moço, era o menor, né? Era o franzininho. Era o que ficava lá cuidando da parte mais grosseira. Os irmãos já estavam lá, né? Sendo convocados para as guerras, né? De Saul e etc, etc. Deus começa a honrar o seu servo, irmão. O próprio profeta falou: ó, ninguém come, vamos esperar. Eu quero ver esse menino. Porque eu olhei aqui, vi esses omarrão, grandão, bonitão, todo formoso. Mas Deus falou: todos estão rejeitados. Eu não olho como vocês olham. Oh, glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Glorifica Ele, igreja. Glorifica Ele, igreja. Ele não olha como nós olhamos. Deus é Deus, igreja. Aleluia! Deus te conhece, meu irmão. Ele sabe o que está contido no seu coração. Por isso que Ele te ama tanto. Eita glória, aleluia! Deus agora começa a honrar o servo dele, né? Irmão. Do nada, eu acredito, seu pai está te chamando. Nosso pai está te chamando. Corre lá, Davi. Corre lá. Seco nas canelas. Que tem um negócio lá. Davi falou: será que morreu alguém? Será que está acontecendo o quê? Eu sou pequenininho, eu sou o mais murchinho. Para a guerra eu não vou, eu estou livre da guerra. Aí ele foi, né, irmão? Fala, irmão. Será que eu vou apanhar? Será que subiu alguma ovelha? Deus é tremendo, né, igreja? Louvado e engrandecido o Senhor. Eu amo demais as coisas de Deus na igreja. Quando ele chega lá, quando ele vê, um profeta todo mundo conhecia, irmão. Era um homem conhecido, era um homem diferente, usava uma roupa diferente, o brilho diferente, cercado ali por todo mundo. Eu acredito que na hora, né, que Davi chegou lá, aquele homem franzininho, alguns dizem que ele era muito jovem, moço, não sei, 15, 16, por aí, né, igreja? 17 anos, né? Um jovem de 17 anos, pequenininho, né? Franzininho. Aí na hora que ele chegou, o profeta se levantou: esse é o escolhido. Aleluia. Oh, Espírito da verdade. Deus te conhece, minha irmã. Deus te conhece, meu irmão. Aleluia. Ele está te preparando, meu irmão. O Senhor está te preparando para a obra. É aqui que eu quero entrar nesse texto, meus irmãos. Samuel agora unge o homem que Deus mandou segundo, né, coração, um homem limpo, puro. E a Bíblia diz que daquele momento em diante, olha o poder, irmão, da unção de um homem de Deus na sua cabeça. O Espírito de Deus
tomou conta daquele homem. Naquele momento em diante, irmão, o próprio Deus estava dentro do servo dele. Irmão, é os mistérios de Deus, né? Mas pastor, quando Davi estava olhando as ovelhas, cuidando dos animais da sua casa, Deus não estava com ele? Estava, irmão, lógico que estava. Óbvio que estava. Deus está em todo lugar, irmão. Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas e pode estar em todos os lugares, diz a Bíblia. Mas agora, o Espírito de Deus, irmão, estava tendo acesso de tomar conta da vida daquele homem com mais veemência, com mais poder, com mais ousadia. Deus já estava preparando, irmão. Eu fico olhando a vida do nosso rei Davi, daquele homem, irmão. Deus já estava preparando aquele homem lá na malhada, lá com as ovelhas do pai, cuidando, né? Com certeza desprezado pelos seus familiares ali. Mas, irmão, se você pega na palavra de Deus, o próprio Jesus falando, né, das suas parábolas de ovelha, traz para nós seres humanos, irmão, somos ovelha do Senhor. Davi estava sendo preparado com ovelhas terrenas, ovelhas mesmo, né? Aquelas que todos conhecemos. Mas para que no futuro, quando Deus levantasse ele, a partir daquele momento, ele não seria mais ovelhas, cuidador de ovelhas. Ovelhas, né? Ovelhas mesmo do nome, ovelhas, animais. Porque Deus estava preparando ele para coisas grandes. Para ser um homem que ecoa, né? Até hoje como um grande homem de Deus. Um homem que arrebanhou um reinado, né, irmão? Tão grande, tão poderoso. Um homem de guerra. Um homem de guerra, né? O que o filho não levantou o braço, ele esbagaçou os outros tudo. É Deus, igreja. Davi, ele, irmão, eu fico olhando o preparo de Deus, né? Davi na sua lida, em cada manhã que raiava o sol, irmão, ele ia lá, porque, irmãos, tem uma coisa, naquela época de Davi, não sei se você sabe, quando a Bíblia fala que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, você sabe o que significa isso? Alguns devem saber com certeza, alguns irmãos vão saber agora. Davi, irmão, ele sempre preparado com Deus ali já, pelo ministério que Deus tinha com ele, futuro, né? Davi pegava, irmão, todo final de tarde, as ovelhinhas, né, da sua família, do seu pai, e caçava, irmão, um lugar acuado assim, que seja no morro, que seja numa toca, onde houvesse pedra. Para que isso, pastor? Para cuidar das ovelhas, irmão, porque o maior predador, ele age que horas, irmão, sabe? Na madrugada, né? Na survina. Na escuridão, igual o diabo mesmo, né? Assim também é o predador, mas isso é natural, né? Dos animais, né? Leão, urso, essas coisas. E ele, irmão, sendo já preparado por Deus. Por isso que eu citei o texto bíblico, né? Que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Você sabe como é que era, irmão? As ovelhas iam lá para o cantinho, ficava tudo lá quietinha. E ele, irmão, fazia a dormida dele na entrada, né? Aonde que as ovelhas tinham acesso. Você sabia que era assim? Na época do rei Davi. Por isso que a Bíblia diz lá, eu descobri isso tem pouco tempo e eu quero passar para você. Por isso que a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O significado é isso aí, porque na época de Davi, irmão, o pastor, ele guardava a entrada das tocas, com as ovelhas lá quietinha, né? E você sabia que, dependendo do dia muito quente, que o deserto durante o dia, né, é muito quente, mais de 40 graus na sombra, né? Ele caçava aquelas cavernas, que as cavernas eram mais frescas, né? Porque muita terra, muita pedra, e ele enfiava elas lá de dentro e ficava cuidando, irmão. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, cuida das ovelhas.
Por isso que Davi, irmão, foi preparado e aprovado pelo Senhor. O crente, quando quer fazer a obra, irmão, ele passa muita coisa na vida dele ministerial, e às vezes ele não entende uma coisa ou outra, e sempre está ali uma peleja e outra, ele não está entendendo, mas é Jesus preparando você, irmão, para um futuro você ser um pastor, ser um evangelista, ser um obreiro que cuida da obra, um presbítero, sei lá, um missionário. Jesus é que sabe a sua vida ministerial. Davi, ele agora, quando estava sendo ungido, eu acredito, né, que naquele momento veio à mente dele, falou: por isso, agora eu estou entendendo. Igreja, as coisas de Deus é tremendo, né? Eu fico olhando, irmão, esse texto, né, e fico imaginando aquele momento ali na cabecinha do nosso irmão, o rei Davi, um grande homem de Deus. Ele falou assim: agora eu estou entendendo por que eu sofri tanto cuidando das ovelhas. Irmão, me diz aqui, pelo amor de Deus, matar um urso, matar um leão, enfrentar fera, você acha que isso é para qualquer um, irmãos? Diga aí em nome de Jesus. Isso é um homem, irmão, que tinha amor. O que ele fazia, a preparação de Davi, irmão, foi muito prova. Você acha que foi fácil? Mas eu quero te dizer, meus amados irmãos que estão nos ouvindo aqui nessa noite, você está na prova, você está na peleja, você está na lida, mas pastor, ninguém está me vendo, ninguém está me reconhecendo, ninguém está, ô irmão, falou meu nome. Não, esquece isso. Jesus, ele vai te honrar na hora certa. Ele está te olhando, ele está te contemplando, aquilo que você está fazendo. Homem nenhum, irmão, tem nada para nos oferecer, a não ser a língua maldita, para tentar nos denegrir e nos magoar. Mas de Jesus nós recebemos o melhor, que é a vida eterna, que é a paz, que é a alegria. Davi fazia tudo aquilo. Eu enfrentei, foi urso. Não foi filhote de urso, não, foi urso. Enfrentei, foi leão, peguei pela barba e matei. Oh, glória a Deus, aleluia. Homem de coragem. A preparação do crente é isso, irmão, é coragem. É você ter coragem de enfrentar mulher, marido, filho, seja lá trabalho, tudo por amor pela obra, crendo na santidade da palavra. Davi estava sendo preparado, irmão, para ser o que eu e você conhecemos da vida deste homem. A preparação pode doer, irmão. No início tudo dói mesmo, mas lá no final você vai entender, aleluia. Lá no final, quando você levantar e começar a dar glória a Deus, Deus começar a te honrar, você vai lembrar do deserto, você vai lembrar do urso, do leão, de tudo que veio contra você, mas você estava fiel com o Senhor. Deus quer isso de nós, igreja. A fidelidade, não deixa nada te abater, não. Você não tem satisfação a dar ao homem, mas a Deus você tem. Não vou obedecer o pastor. Você não tem que me obedecer, não. Mas a Bíblia você é obrigado. Mas a Jesus você é obrigado. Nós somos obrigados a obedecer a palavra. A Bíblia diz: por essa seremos justificados e por essa seremos condenados. Se nós não obedecer a palavra, irmão, nós estamos obedecendo ao próprio Deus. A minha é simples, né? Quem sou eu, comedor de feijão? Mas Jesus que é Deus. Igreja, vamos obedecer este Deus. Davi naquele momento, irmão, estava sendo honrado. Deus estava derramando o óleo, o azeite, a unção, dizendo: meu filho, eu te preparei para esse momento. A partir de agora eu vou habitar dentro de você. Onde você pisar os pés, onde você colocar a mão, eu vou te abençoar. Pastor, aquelas pedrinhas que ele jogou, aquilo foi uma sorte. Não, igreja, não existe sorte na vida de um crente. Existe Jesus. Porque foram quantas pedras? 5 pedras. Mas só uma, a pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada. Só precisa dela, não precisa de duas, não. Só ela destrói o gigante e todos os seus adeptos. Você pode glorificar o Senhor por essa palavra? Aleluia, igreja. Glórias a Deus.
Oh, Deus tremendo, Deus fiel. Davi naquele momento ele estava entendendo, irmão. Deus estava preparando o servo dele. Deus está te preparando. Pastor, mas está duro o preparo. A peleja está difícil. E eu quero te falar algo. Pode ser que piore mais um pouquinho, mas fique firme com Jesus. A nossa peleja aqui na terra não vai durar eternamente, mas na eternidade com Jesus você será feliz eternamente. Às vezes a gente acha uma luta, né? 1 ano, 2, 5, 30, é duro, irmão, mas fica firme, não troque a sua cruz, não troque Jesus por nada deste mundo. Quantos crentes têm trocado o Senhor, irmão, pelo prato de lentilha, pelo sacrifício, por uma desobediência ao Senhor. Jesus falou, não faça, e você não faz, porque você o ama. Irmão, tem crente desobediente, o profeta, o pastor diz, não faz, irmão, Jesus não quer isso não, vai lá e faz. Aí Jesus olha para você, eu te rejeito, você está rejeitado. É a palavra que está dizendo, Deus rejeitou Saul, porque desobedeceu o profeta de Deus. Irmão, as coisas de Deus é séria. A gente cobra, a gente é discriminado, né? Tem pessoas que ficam mordendo na língua, achando ruim. Não acha ruim não, irmão. É por amor à sua alma, é por amor à sua vida. Você tinha que valorizar cada palavra que sai, irmão, dos obreiros da igreja, que cobra de mim, de você, de nós, porque Jesus nos ama, igreja. Jesus não quer perder a nossa alma não. Por que Deus preparou Davi daquela forma? Porque ele sabia, irmão, veja bem, já ungido, determinado mais do que vencedor em Cristo Jesus. A luta que aquele homem teve para subir no poder, irmão. Quantos anos aquele homem teve que guerrear, né? Quantas tentativas de homicídio houve contra a vida do homem de Deus, para cumprir a promessa. Mas o Espírito de Deus estava nele, mas não imunizou ele de sofrer, de ser traído, de passar a luta não. Quem te falou que você não vai passar guerra? Quem foi o louco? Vai passar guerra. Mas a diferença é que nós temos Jesus do nosso lado. O Espírito de Deus nos ama, irmão. Nosso Consolador, nosso amigo, nosso Deus, nosso tudo. Está nos ajudando. Cada dia nós enfrentamos a luta. Irmão, a gente faz uma coisa errada e não queremos ser divertidos, não queremos ser penalizados. Vai ser penalizado, vai ser advertido, vai ser cobrado, mas fique tranquilo, isso passa. Pede perdão e deixa, que alcança misericórdia. Irmão, Jesus é amor, Jesus nos ama demais. Ele quer que nós dê a mão palmatória, né? Fala, Jesus, pode bater, né? Depois, vem cá, dá um abraço. Deus é assim, irmão. Não é isso? Ele só castiga que ele ama, tem como filho. Ele nos ama, irmão. Jesus nos ama demais. Ele não quer perder a nossa alma para o diabo, não. Tanto o crente dando bandeira, né? Tanto o crente espendurado na corda bamba. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Vamos ter temor a Jesus, a sua palavra poderosa. Davi foi ungido rei, mas teve luta. Teve guerra, teve choro, teve rejeição. Irmão, para ele chegar onde ele chegou. Mas quando ele chegou lá, né? Ele tocou, se alegrou, porque Deus tinha honrado ele. O Deus que fez a promessa honrou ele. Mas pastor, Deus falou que eu vou ser abençoado, que eu vou ser um homem de muitas posses. 1 ano, 2, 5, 10, está demorando. Será que foi Deus? Irmão, Deus não falou que ia ser no outro dia não. Presta atenção nessa palavra que eu vou te falar. Às vezes Deus tem para te entregar uma bênção amanhã. Mas se Ele te entregar amanhã, você vai jogar ela fora. E Deus quer que você fique com a bênção, porque ela é para você. Deus está te preparando. Deus poderia ter
matado Saul e no outro dia Davi assumiu o reinado? Lógico, ele é Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Mas Deus tinha preparado Davi lá com as ovelhas, né? Com os cabritinhos. Agora eu vou botar você com gente grande. Agora eu vou botar você com as ovelhas que eu tenho preparado, que é o meu povo de Israel. Um povo rebelde, um povo duro, um povo mau, um povo terrível. E preparou ele, e demorou muitos anos. Eu estou tentando lembrar quantos anos ele demorou. Eu estou com medo de falar quanto tempo que ele demorou para subir no reinado. Não sei se foi 13 ou 17, eu não me recordo. Tem tanto tempo que eu li esse texto. Tá vendo, irmão? 13, 14 anos. Mas espera aí, pastor, demorou isso tudo, irmão. Deus estava preparando o homem. Deus estava preparando o seu escolhido para chegar no topo. Então fique tranquilo, Deus está te preparando. Se você correr, você vai perder a bênção. Se você parar, você está desaprovado. Continua lutando. Continua lutando. Ah, pastor, mas está difícil. Eu caí. Levanta, pede perdão, larga de mão e segue. O Senhor está te preparando para a obra. Esse era o texto. Esse é o intuito, irmão, dessa palavra nessa noite. Deus está nos preparando cada dia, igreja. Eu passei tanta coisa, sabe, irmãos, na igreja mundana. Coisas tão terríveis. Eu fui perseguido tanto que eu vinha para os cultos tremendo assim, ó. Eu descia do púlpito tremendo assim, ó. O pastor, só o sangue de Jesus, irmão. Sabe? Meu Deus, eu sofri muito. Eu pensava que eu não ia dar conta de chegar até aqui, sabe? Mas aí a gente olha para trás e fala, tá. A gente começa a entender o porquê de tanta coisa que aconteceu. O Senhor nos fortalecendo, sabe? O ser humano, irmão, não espere muito do ser humano não, viu? Espere de Jesus. Espere do ser humano não, espere de Jesus. Porque Ele não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós se arrependemos, nós somos falhos, nós somos pecador. Mas Jesus não, Jesus Ele é santo. Ele prometeu, Ele está te preparando para a obra dEle. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor, recebe ela nessa noite, para a glória de Deus. Glória a Deus, irmão, glória a Jesus. Vamos continuar orando, né, pela irmã Ruth, né, está sumida, o pai do irmão Lucas, né,